Irmão, vamos já entrar na palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Oh, glória, aleluia. Vamos falar. Pelo hino que foi cantado, já dá para ter uma ideia do que vai ser falado, né? Ou não? Oh, amor. Então vamos falar alguma coisa sobre amor aí. Ué, pastor, mas você não falou que ia falar sobre dons? Você lembra que semana passada eu falei que ia falar sobre os dons do Espírito? Então nós vamos entender esse mistério já. O que esse pastor, que confusão que esse pastor está arrumando aqui. Existem muitos textos sobre amor na Bíblia, mas existe um texto que é considerado, vou dar uma dica, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Dizem que ele estava muito inspirado quando ele escreveu esse texto, e talvez em relação à literatura foi a melhor literatura que ele já escreveu. Ele estava inspirado realmente quando ele escreveu esse texto. E nesse texto ele falava sobre amor. Quem lembra onde está esse texto mais ou menos? Ou lembra alguma frase desse texto, ou algum versículo? Pelo menos para citar. Se você não souber onde está escrito, opa, viu um nome bonito aí. Como é que é o nome? Coríntios. Então já sabemos que o apóstolo Paulo escreveu os livros de Coríntios. Então a Duda já está eliminando algumas fases da pergunta, né? Sabemos que o apóstolo Paulo escreveu os livros de Coríntios, e a Duda falou que é o livro de Coríntios. Alguém chutaria ou sabe qual é o capítulo? Muito bom, gente. Esses irmãos são uma bênção. Olha que bênção essa igreja. Então, segundo a Duda e segundo a Leide, é Coríntios e é o capítulo 13. Então abra lá e vê se é isso mesmo. Vamos lá. Eu vou lendo aqui. Então vamos fazer o seguinte, para os irmãos, para não ficar lendo sozinho, vamos ajudar na leitura? Vamos ler capítulo 13. Nós vamos ler do 13, do versículo 1 até o versículo 13. Eu não vou conseguir comentar tudo, irmãos. Assim a gente vai fazendo um apanhado, não é bem uma ministração onde a gente vai, como eu esqueci a palavra que a gente usa. Isso, expositiva, muito bom aí. Capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão lendo de forma alternada, cada um lendo um versículo aí, tá bom? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eita! E anjo tem língua, é? Anjo fala? Fala? Não, fala não. Algum anjo já falou com vocês? Não, Márcia, nem um anjo foi falar, nem o Rodrigo assim, nem algum dia você falou assim, meu anjo, o Rodrigo, né? Não? Então tá bom. Depois a gente vai falar sobre isso. Vou repetir aqui, vocês já viram que o negócio vai ficar estreito aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. 2. Eita Deus. Jesus. Esse é bom. 4. O amor às pessoas é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata como leviandade. E não se converse. Não se porta com indecência, não busca seus interesses. Não imita, não sustenta mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. E havendo línguas ou a língua cessarão. Havendo quem desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier então o que será aniquilado.
falava como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora eles cresceram em mim, mas então serei parte a parte. Agora conhecem parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Muito bem. O maior deles é o amor. Vocês viram que a Bíblia da irmã Edna já fala outra expressão para o amor? Vocês prestaram atenção no que ela falou? Caridade, né? Já vê as diferenças aí, né? A Bíblia da Laís, ela leu que o espelho é de forma... Está escrito na sua Bíblia aí, ô Laís? O versículo 12, você falou outra expressão que eu esqueci aqui. O espelho em enigma, né? Já na minha Bíblia, ela fala do espelho de maneira obscura. A gente vai explicar essas coisinhas aqui já, mas antes disso, antes de mais nada, né? Vamos fazer uma oração ao Senhor. Baixe tua cabeça e feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora fazer essa oração e pedir que o Senhor nos oriente através da sua palavra. Pai, nos ajuda pela tua graça e pela tua misericórdia, que a tua palavra fale poderosamente conosco nessa manhã, em nome de Jesus, que os irmãos e que eu me incluo nessa lista, possamos sair daqui preenchidos e abençoados e mais informados da tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã, que teu Espírito Santo possa falar agora nos corações, porque não basta a minha oratória, vamos dizer assim, não basta aqui o estudo que eu fiz, se o teu Espírito não fluir no coração de cada um. E eu espero que esse é o papel do teu Espírito, não é meu. O meu papel é só ser aqui o interlocutor, o orador, mas é o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo que habita em cada um vai fazer o trabalho de interpretação e de convencimento da tua palavra. Ó Espírito de Deus, já que estamos falando tanto do Senhor, que o Senhor possa agir no coração de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Muito bem. Irmão, alguns pontos eu já preciso destacar, já que a gente está falando de Espírito Santo. Você vê quanto tempo eu estou falando de Espírito Santo, quanto assunto nós temos para falar do Espírito Santo. Já falamos aqui como ser cheio, falamos aqui do fruto do Espírito, das obras da carne. Como hoje era o encerramento, eu ia fazer eu ia até ouvir as mensagens que o Ronaldo gravou, mas eu acabei, não deu tempo. Mas eu acho que, caso você tenha alguma dúvida, procure lá no Facebook, ele guarda as mensagens, acho que quase todas elas ele deve ter gravado, e não vai dar para fazer um resumo, e o tempo também não me permite que eu faça isso. Mas hoje eu fiquei de falar um pouco sobre dons do Espírito. E aí você vai me perguntar, mas pastor, o que tem a ver o amor com os dons do Espírito? Abra a tua Bíblia aí, fica com a Bíblia um pouco aberta, você que tem aí, muita gente tem a Bíblia no celular, né? E eu não sei se vai ser fácil para você ver, mas repare bem uma coisa, repare que no capítulo, nós lemos o capítulo de número 13. Então qual é o capítulo que antecede o capítulo 13? É o 12. Dá uma olhada o que está descrito no capítulo 12 aí. Só dá uma olhada e fala para mim aí. Os dons do Espírito. Amém? Qual é? Nós estamos no capítulo 13. Mas no capítulo 12, Duda, o apóstolo Paulo tratou sobre os dons do Espírito. Lá ele explicou quais são os dons. Ele falou ali sobre que a igreja é um corpo, e que a igreja, como um corpo, a igreja não é feita, o corpo não é feito só de mão. O corpo tem mão, tem pé, tem perna, tem cabeça. Então ele orientou assim: olha, não adianta todo mundo buscar os mesmos dons. Ele estava orientando. Então no capítulo 12 ele falou: olha, não sejais ignorantes em relação aos dons. E já no capítulo depois do capítulo 13, qual é o capítulo? Capítulo 14. O que está escrito no capítulo 14? Dá uma olhadinha rapidinho aí. O que está escrito no capítulo 14 aí? Dom de línguas. Só para dar um resumo, o apóstolo Paulo está ensinando
ali a igreja de Corinto, como aplicar os dons. Principalmente ele vai falar muito sobre o dom de língua e sobre o dom de profecia, como atuar, que quando se falar tem que ter intérprete. Ele estava organizando o culto, que o culto estava mal organizado, as pessoas se levantavam falando em língua, todo mundo ao mesmo tempo, estava criando uma confusão. Agora vamos lá, Sueli, vamos ver se vocês me entendem aqui. Então, se no capítulo 12 ele está falando sobre dons, Márcia, e no capítulo 14 ele está falando sobre dons, como é que no capítulo 13 ele começa a falar sobre amor? O que tem a ver amor com os dons do Espírito? Primeiro eu faço uma pergunta para você, Laís: amor é um dom? Todo mundo concorda com a Laís? É um dom dado pelo Espírito? É um dom? Vou facilitar a resposta para vocês. Vou facilitar a resposta para vocês. Não devia, mas vou lhe ajudar. Não devia, mas vou lhe ajudar. O dom, o amor, é preciso que alguém te distribua esse dom para você amar o próximo? Ah, então estamos começando a entender. Opa, olha lá o missionário Henry falando. O amor é o quê, Henry? Opa! Então nós estamos começando a entender o seguinte, Sueli, que o amor, então, ele não é um dom. Ô pastor, eu não tenho esse dom. Pastor, eu tenho o dom de profecia. Eis que te digo, eu tenho o dom de língua, falo mesmo. Eu tenho o dom da fé. Eu tenho o dom da cura, mas o dom do amor, pastor, eu não tenho. Será que é isso mesmo? Mas eu não estou entendendo o apóstolo Paulo. Ele foi muito, nos estudos que eu fiz, muita gente elogiou, diz que é o melhor, é a melhor literatura que o apóstolo Paulo teve. Agora veja bem, que aí a Leide matou a charada. Não precisa nem de pregar mais. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis fazer aqui, ó? Claro, presta atenção. O apóstolo Paulo, primeiro ele estava falando dos dons. Depois no 14 ele falando dos dons. Aí no meio, no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 12, ele fala assim, quando ele vai para o 13, ele fala assim, capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Beleza, nós temos que procurar. Aí ele continua dizendo, e agora eu vou mostrar um caminho mais excelente que os dons. No capítulo 14, no primeiro versículo do capítulo, quando acaba o 13, ele começa o 14, como é que ele começa o capítulo 14? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele falou, primeiro no capítulo 12, no finalzinho, ele falou, vou ensinar um caminho mais excelente. E depois no capítulo 14, ele falou, segui o amor. Caramba, Leide, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é como acabou o culto. Acabou o culto. O que acontece? Na igreja de Corinto, era uma igreja muito problemática. Tinha o cara que estava dormindo com a madrasta. Tinha os irmãos fazendo litígio um com os outros, você estava processando, você olhou feio para mim, te processo. Tinha a questão da ceia que nós vamos ministrar, que uns iam lá e comia tudo primeiro, deixavam os outros com fome. Tinha a questão dos dons, que era de forma aplicada de forma errada. E por isso que o apóstolo Paulo falou, peraí, eu estou falando de dons, mas eu preciso ensinar melhor. Falou, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, nada. É o que o texto diz. E o amor não é um dom. Amor é um fruto. Vou falar sobre amor já. O que é o amor? Vou primeiro fazer a comparação que ele fala. Ele fala, olha ainda, ele está usando aqui uma figura de linguagem. Não é que ele falava a língua dos homens e dos anjos, não. Ele falava, quando ele fala ainda, lá na gramática, ensina que é a hipérbole, ou figura de linguagem, do jeito que você quiser usar. Ou seja, ele está exagerando para dar foco. É que nem quando você chega em casa, você chega depois do trabalho, e você chega para a Sueli e fala assim, estou morrendo de fome. Ninguém
ninguém acha que tem ideia de que é morrer de fome, pelo menos aqui, né? Estou morrendo de fome, mas ele está fazendo o quê? Ele está exagerando para que a Sueli entenda que ele está com fome, ele quer comer. É um exagero, uma hipérbole. O apóstolo Paulo está fazendo mesmo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, lógico que aqui ele está falando do dom de línguas. E aí eu preciso abrir um parênteses para falar um pouco do dom de línguas, porque é um dom que dá muita, dava já na igreja de Corinto, dá hoje em dia ainda. A gente precisa entender que a língua era um idioma falado. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso e me chamou a atenção? Jô Soares. Ele foi o primeiro que eu ouvi. E eu, eu nasci no Evangelho. Já foi depois de velho que eu vi isso aí. Eu comecei a pensar. Falei, o quê? Ele, conversando com um padre, falando sobre teologia, ele explicou isso. Que o dom de língua era um idioma. Porque ele está bem claro no Atos capítulo 2. Porque eles começaram a falar em idiomas que eles falam, aqueles galileus lá falando em uma língua que eles não. Como é que pode? Sabe, desprezando o padre de Jundiapé, aquele jundiapebense lá falando em inglês, em alemão. Aqueles galileus ali falando em idioma, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo. Então é preciso destacar quando fala de dons e de línguas, que a língua é um idioma. Muitos falam da glossolalia, que são palavras sem sentido, não tem gramática nenhuma. Tem gente que fala em língua que acha que nem Deus entende. Ele começa a falar em língua que Deus olha para ele e fala, não sei o que você está falando aqui. Está bem claro. O dom é de língua, é um idioma, porque primeiro lá em Babel, o homem se orgulhou, queria fazer uma torre, Deus falou, foi lá e dividiu as línguas. Ele fez aquela, e já no Novo Testamento, o dia de Pentecostes foi para unificar a coisa. As pessoas começaram a falar em línguas e o Evangelho começou a ser pregado a todas as nações. Língua dos anjos, tem gente que fala, porque o apóstolo fala, tá vendo? Eu falo língua dos anjos, língua do fogo, língua repartida. Anjo fala. Em que língua? Já estudaram lá na escola a língua angelical? Ninguém, nenhum anjo visitou você. Você vê gente sendo visitada por anjo direto. Ninguém, irmão, foi visitado por um anjo aqui. Eu vejo direto pessoas sendo visitadas por anjo. Que eu vejo um anjo ali, que eu vejo um anjo acolá. Nem sonho. Interessante que quando os anjos vinham e falavam com o povo entendia, né? Porque eles falavam na língua que o povo, quando ele falava com os hebreus, ele falava na língua dos hebreus. Eu não sei nem se existe uma língua de anjo ou se existe uma língua universal. E por causa desse texto que o apóstolo fez uma hipérbole aqui, falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Interessante aqui que ele fala assim, ó. Seria como metal que soa ou como sino que tine. Sabe essa expressão? Eu fiquei muito tempo preso nessa expressão, que eu queria entender o que ele falou isso aqui. E depois de... Nossa, eu estudei bastante. Eu já preguei nessa palavra uma vez, mas não tinha entrado nesse detalhe. Tinha cultos pagãos naquela época lá em Corinto, na cidade de Corinto, onde eles pegavam metal e saiam batendo na rua, sabe, para chamar as pessoas. Barulho. E aí o apóstolo Paulo, aquele que fala em línguas, é usado em línguas, mas que não tem amor, é a mesma coisa que esse barulho aqui, ó, pouco, não tem nada, só perturba, só atrapalha. Não é que nem um hino, quando a gente canta um hino vem acrescido de melodia, de ritmo, de harmonia, unção também. Se ele for cantado por um ungido. Ou seja, a música, pois não?
Leide, você estudou esse texto hoje? Que bom, Leide! Parabéns! Já vou chegar nisso aí. Porque o texto fala o seguinte: ó, os dons vão acabar, mas a única coisa que não acaba é o amor. Então o que o apóstolo falou? Vocês estão procurando os dons, beleza, quer falar em línguas? Muito bom, mas se não tiver amor, é que nem esse barulho aqui, ó, é oco, não tem barulho, só perturba, só atrapalha. Não tem melodia, não tem ritmo. Uma pessoa que é usada em línguas, mas chega em casa, xinga a mulher, xinga o cachorro, vai, briga com o vizinho, briga na empresa, xinga o cara lá no trânsito. Como é que pode? É um barulho que tira. Fica só, ó. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele fala, ainda, tá bom, ele está exagerando, ainda que eu tivesse o dom de profecia e tivesse todo o conhecimento de todos os mistérios, eita Deus. Profecia, né? É outro dom que, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Essa semana eu vi um vídeo, tinha um cara pregando que nem eu assim, a imagem estava nele, e alguém se levantou na igreja. E não mostrava a pessoa, mas o áudio dava para ouvir. Ele estava pregando assim, e de repente alguém se levantou, popularmente naquela frase, eis que te digo. Aí ele colocou o microfone assim e ouviu. Deus manda te dizer. E a igreja toda em silêncio, e o pregador assim. Eu ouvi, não estou mentindo não. Deus manda te dizer, Feliz Natal. E aí o pregador colocou o microfone assim no peito e começou a chorar, e a igreja glorificando. Eis que eu te digo, Feliz Natal. Vocês estão entendendo, irmão? Onde eu estou querendo chegar? E o apóstolo ainda está fazendo um pé, porque ele não é essa pessoa. Ele é poliglota, falar em línguas e tudo. O apóstolo Paulo que eu estou falando. E aí ele continua, ainda que eu tivesse os dons de profecia, conhecimento, mistério, todo conhecimento e ainda que eu tivesse toda a fé que transportasse, que a Bíblia fala, né, no livro de Mateus, se você tiver fé, vai pedir para um monte transportar a outro lugar. E ele continua, preciso correr aqui, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, que ninguém vai fazer isso, eu creio que ou pelo menos eu acho que quase ninguém vai fazer isso, então ele está exagerando aqui, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado, que é o dom do martírio, né? Entregar toda a minha fortuna é o dom da caridade, não, existe um outro, da liberalidade, é um dom também. Tem gente que tem esse dom, vai lá e, não, eu dou mesmo, eu entrego mesmo. O dom do martírio, teve muitas pessoas que morreu pelo amor de Cristo. Ainda que eu entregasse, está exagerando aqui, tá bom? Corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então entenda bem isso. Isso era para uma igreja muito problemática. Cara dormindo com a própria madrasta, o outro processando o outro irmão lá, brigas constantes, falta de amor. Tinha partidarismo na igreja de Corinto, um gostava de Paulo, outro gostava de sei de quem. Igreja cheia de dons. 3 capítulos aqui que eu me lembro, no mínimo, que o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre dom. Igreja cheia de dons, mas sem amor nenhum. E aí é como o som que tinha. Bate, ó, tudo oco, só barulho. E enche, vou usar outra palavra aqui, enche a paciência, né? Imagina esse barulho aqui, ó. Não, pode deixar, não, vai atrapalhar os irmãos, quero que os irmãos prestem atenção. Esse assunto aqui é muito sério. Deixa aqui, todo mundo. Minha Bíblia, eu já tomei água no casco de coco, irmão. Os irmãos vão tomar um suquinho de uva com um copo mesmo. É lógico que eu estou exagerando, eu estou fazendo uma hipérbole, né? Para dar efeito. Vamos falar então o que é o amor? Eu nem falei o que é o amor ainda. Ele já está difícil de ouvir, irmã Maria. Está difícil de ouvir, está difícil de falar aqui também. O que é o amor, irmão? E por que eu não gosto nem muito de falar de amor? Porque essa palavra amor, ela está muito deturpada, né? Quando fala de amor, a gente já pensa em amor
erótico, vou usar uma palavra melhor, paixão, vou usar uma palavra melhor, paixão, né? As pessoas estão ligando muito essa palavra a isso. Eu vou dizer para vocês o que é amor. Primeiro, o que não é. Amor não é sentimento, não é emoção. Amor é atitude. Eu vou provar isso aqui na Bíblia, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Amor não é emoção. Eu senti, sabe, o meu coração bateu. Foi amor à primeira vez. Não queria atrapalhar, não queria tirar todo o romantismo, né? Foi amor à primeira vista. Eu já estava discutindo com a Ruth, não sei o que eu estava falando sobre. Não sei o que eu estava falando sobre ela, não sei que nós entramos nesse assunto. Aí eu falei, Ruth, você se deu mal. Falei para ela assim, Ruth, você se deu mal. Eu decidi amar você. Falei para ela assim, é uma decisão. Eu decidi te amar. Foi uma posição que eu tomei. Se fosse baseado na emoção, meu Deus, quantas vezes eu... Mas eu falei, Ruth, você se deu mal. Eu decidi te amar. É uma decisão, não é uma emoção. É uma posição que você toma. Eu sei que ao contrário, a gente vê isso constante. Cantando aí em verso, música e prosa, né? E o amor é aquilo que você sente, é aquele... isso é paixão, que faz parte também do amor. A Bíblia, deixa eu perguntar aqui para os irmãos, eu tenho certeza que os adolescentes vão saber responder. A Bíblia foi escrita em quais idiomas? Quem sabe disso? A maioria dos adultos não sabe. Os adolescentes sabem? Sabe? Vamos lá, Ana Júlia e Clara. Foi escrito em quais idiomas? Ela quase acertou. A Ana Júlia falou lá também. Grego, hebraico e aramaico. O que é o aramaico? É assim não, né? O aramaico e o hebraico, só para vocês entenderem, é uma língua irmã, né? É que nem o português de Portugal e nós, ou o espanhol, que a gente entende um pouquinho. Isso. É uma língua que praticamente não existe mais, só os ortodoxos, mas a maioria não fala mais. Mas a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego, e no aramaico. Pouquinho, um pedacinho só do Antigo Testamento, o Antigo Testamento todo no hebraico e o Novo Testamento no grego. Por isso que às vezes eu falo assim, irmão, no grego tal palavra. Vamos falar da palavra amor? A palavra amor, quando você vê no grego, ela tem alguns significados, como o significado paixão, mas tem o significado filéu, que é o amor filantrópico, o amor de amizade, de irmão. E tem o outro amor, que eu preciso correr aqui, não dá tempo de ficar falando muito. O outro amor, que é o amor sacrificial, que nós chamamos de amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor que o próprio Deus se manifestou. Irmãos, amor não é emoção, amor não é sentimento, amor é atitude. Aos casados aí, olha para mim quem é casado aí. Eu estava lendo essa semana um artigo sobre divórcio. E diz que quando as pessoas vão se divorciar, estava lendo um artigo. O artigo estava lá, dizendo que quando as pessoas se divorciam, elas já tomaram atitude bem antes. Bem antes. Por quê? O que aconteceu? O ato do divórcio é só aquele momento, mas o divórcio aconteceu há muito tempo. Quando eles começaram a minar o relacionamento um do outro há muito tempo. Isso vai minando, daqui a pouco tem. Isso o artigo que dizia. Há uma distância muito grande que o casal olha e fala, não vale a pena percorrer essa distância, vamos nos separar. É o que o artigo dizia. Agora, irmãos, o nosso papel, meu irmão, eu posso falar disso aí, eu sou casado há 30 anos, irmão. 30 anos. E eu ainda tenho que fazer essa mulher se apaixonar por mim. E você acha que isso é bobeira? Não. Lá no mesmo livro de Coríntios, quando o apóstolo Paulo ensinou sobre casamento, ele ensinou muitas coisas sobre casamento. Mas teve um momento que ele falou assim, a solteira, elas cuidam das coisas do seu Senhor. Mas quando a mulher casa, o papel dela, a partir de agora, é agradar o marido. Receba aí. Esse negócio de dar flor, de beijar, de levar para jantar, isso é bobeira. Não, o apóstolo Paulo, quando você era solteiro, você cuidava das coisas do Senhor. Mas agora que você casou, o teu papel é agradar o teu marido. Diz, glória, menino. Glória.
Difícil, né? Sabe o que acontece, Clara? Você que não casou ainda, você tem chance, viu, Clara? Viu, Caio? Viu, Ana Júlia? Porque o que o apóstolo Paulo ensinou? Ele falou, ó, é melhor que não se case. As pessoas falam até que ele era homossexual. Nada disso. Porque ele falou, casar é difícil, casar é dom. Se tem uma coisa que você tem que ter dom, é para casar. Então, para você que não é casado ainda, você tem a chance. Mas não é para ficar fornicando isso aí, não. Está errado. Aí o apóstolo falou, é bom, mas para que não haja fornicação, é melhor que você se case. E agora, para as mulheres ouvir aqui, o que a palavra também fala dos homens? Fala assim, ô homem, você que era solteiro, o seu papel é agradar o Senhor. Mas depois que você casa, meu bom, o seu papel é agradar a sua esposa. Diga ô glória. Ô glória. É, menino, isso aqui, né? Você acha que eu ia de mal com ela? Olha o tamanho da menina. Me deu um bolo com um recheio de doce de leite com... Oh, delícia. Sabe o que acontece? Esse é o papel. Isso não é bobeira, não. Eu sou casado há 30 anos, mas 30 anos meu papel é fazer ela se apaixonar por mim. E vice-versa, tá, amor? Ah, que eu não sinto mais. Irmão, quantas vezes eu não senti mais? É, filho, a menina tá me olhando falando, esse pastor é doido. 30 anos. O pastor Roberto é casado com 50. 55. Acho que fora ele e eu, os outros são tudo tempo abaixo aí. Então você tem muito que aprender. Eu falei para ela, filha, se deu mal. Se deu mal, se deu mal, se deu mal. Eu decidi te amar, filho. Só se você quiser me... Deixa eu ensinar aqui o que a Bíblia fala. Vamos lá. Ó. Por isso que o apóstolo falou, é melhor que não se case. Então, ó, você que é solteiro ainda, está em tempo, você que sabe. Casamento, se tem uma coisa que é dom, não é casamento. Não, então tomara. Tomara que ela tenha decidido me amar. Não vou nem perguntar, que vai que ela fique pensando aí, vão me dar mal aqui. É melhor, tem coisa que é melhor não saber. Vamos ver o que a Bíblia fala, para não ficar só nas minhas palavras, como a gente fala assim, né? Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pôr o que a Bíblia fala. O amor, vamos lá, o amor, cadê versículo 4? O amor é paciente, eita Deus, é benigno. O amor não inveja, não vangloria, não se ensoberbece. O amor não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não estou sentindo, com sentimento ou não, irmão, a nossa decisão é amar. É o amor, paixão, é o amor de amigo, mas o amor também sacrificial. Porque a paixão ela passa, viu? A paixão passa. E aí a gente vê nos filmes, acho que eu posso falar sobre isso aqui. As pessoas usam aquela expressão, né? Nos filmes e novelas, que eu tenho certeza que vocês não veem. Mas eu vou falar caso você chegue a ver algum dia, né? Mas eu tenho certeza que vocês não veem. Vocês não veem aquela expressão, fazer amor, fazer amor. E aí o que isso vai entrando na nossa cabeça, e a gente vai pensando que amor é isso. Aí acaba esse sentimento, você pensa, acabou o amor. Amor não é emoção. Amor é atitude. Você é paciente. Você é benigno. Não tenta fazer o mal. Que era tudo que a igreja de Corinto estava fazendo. Eu preciso finalizar. Vou pegar a parte que a Leide falou ali. O amor nunca falha, versículo 8. Mas os profetas cessarão. Está vendo? As línguas desaparecerão. O conhecimento passará. Você vai precisar de profetizar lá no céu? Vai ter que alguém vai, eis que te digo, Jesus, né? Jesus vai estar lá no trono e vai chegar lá, eis que te digo, Senhor. Vai ter alguém fazendo isso aí? Vai ser necessário? Está escrito aqui, irmão. Eu não estou inventando nada. O amor nunca falha, pois que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que é o dia da salvação, do arrebatamento, você pode usar qualquer expressão que você quiser. Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava, eu estou correndo aqui, mas para terminar, falava das coisas de menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos o espelho, a questão do espelho aqui, está falando aqui, agora vemos em espelho
de maneira obscura. Naquela época, o espelho não era que nem hoje. Naquela época, Sueli, para se ver no espelho, eles pegavam um metal e lixavam aquele metal. Só para aqui para vocês entenderem. Eles lixavam o metal para que a gente conseguisse ver o reflexo nosso lá. Só que o reflexo não saia que nem a gente vê hoje no espelho. Vê um reflexo, eu consigo ver todas as minhas rugas, toda a minha feiura. Eu chego lá no espelho, até me assusto. Então, às vezes, é você melhor ver no espelho obscuro. E aí as manchas, às vezes no espelho do carro, né? A gente olha assim e você fica, pô, eu estou até bonitinho, né? No carro ali. Mas quando você vai no espelho, você vê a sua feiura toda. Então, naquela época, Sueli, o espelho era um metal. Eles só lixavam ele e as pessoas se viam o reflexo de forma obscura. E o apóstolo Paulo falou, olha, hoje vocês veem Jesus talvez de forma obscura, mas vai ter aquele dia que você vai ver ele face a face. E lá não vai ter profecia, lá não vai ter dom de língua, lá não vai ter dom de conhecimento, lá não vai ter dom de fé. O que vai persistir é o amor. Aí você vai dizer, ih, pastor, então não dá para me ir lá não, porque eu não suporto, eu não gosto de determinado. Gostar, irmão, tudo bem, até você pode não gostar. Gosto é gosto. Eu li no começo aqui que Jesus Cristo resumiu a lei em 2 coisas: amor a Deus, li no começo aqui. Amor a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, com a tua força, com o teu entendimento. E o segundo mandamento é esse. Qual é o segundo amor? Amar o próximo como a ti mesmo. Agora permanece essas 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos, que os dons eles são importantes para o desenvolvimento da obra. Mas o mais importante, o que vai dar essa liga, o que vai fazer com que os dons sejam usados da forma certa, o que vai fazer com que a igreja prospere, ou que a igreja cresça. Isso não significa que nós vamos falar a mesma linguagem, ou vamos ter os mesmos pensamentos. Mas é quando a gente decide amar. A gente decide, fala, não, eu decidi, eu vou amar. Pode ser até que eu não goste, mas eu decido amar. E essa é uma decisão dura. Porque no meio do caminho você vai encontrar muita situação. Não significa que você tem que amar 100%. Aliás, amar 100%. Que o sentimento de amor, ele vai estar na tua vida constantemente. Que tem hora que você quer enganar o infeliz. Não é isso que funciona? Ou não, isso aí não acontece com vocês. É só comigo que acontece. Tem hora que eu quero enganar o ser humano. Tem hora que eu quero. Tem hora que, irmãos, se eu tivesse poder, era só no olho assim. Nem o super-homem, a visão de. Só no olho assim, ó. Significa que você vai ter amor 100% todos os momentos. Vai ter hora que você quer esganar o infeliz ou a infeliz, o irmão ou a irmã. Mas como a Leide falou, ela matou a charada. Pode ter dom, pode falar em língua, pode profetizar, pode estar cheio disso aí. Mas se não tiver o amor, é só barulho, é só som. Até perturba, até atrapalha. É só som. Mas quando esse nosso interior está preenchido com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai nos ensinando sobre o amor, a gente começa a interpretar melhor. E depois no capítulo 14, ele começa a ensinar sobre o dom de língua, sobre o dom de profecia. Eu não falei sobre o dom de profecia, mas profecia é profetizar, é pregar a palavra, tá bom? E é isso que eu estou fazendo aqui. Exatamente, viu? A gente tem essa ideia o pessoal fala dom de revelação. E revelação? A Bíblia não está escrito isso aqui. A Bíblia está escrito falando de dom de profecia, a revelação sobre o futuro. Quem é que gosta de saber sobre o futuro aqui? Ninguém? Você não quer saber o futuro, não? Não, eu me decepcionei com vocês. Fiquei decepcionado com você tudo agora. Ninguém quer saber o futuro, não, para acontecer amanhã? Por que vocês têm medo? Não, porque sabe por que eu estou perguntando? Porque isso faz muito sucesso nas igrejas. A pessoa fica, né? Agora eu pergunto para você, qual é o sentido do cara revelar o que tem na tua conta bancária? Faz sentido? Ou revelar o teu CPF, Márcia? Faz sentido, irmã Sueli? Qual o propósito nisso? E tem muita gente que gosta, né? Já viu aquelas cartomantes que pegam na sua mão e já agarram lá e quer ler o futuro? As pessoas gostam disso. E por isso que isso faz muito sucesso nas igrejas. A pessoa pensa que é o show da revelação. Já a profecia, isso aqui é o que eu estou fazendo, como o Ronaldo falou, é pregar a palavra. A palavra é a profecia para você.
Ela está sendo revelada para você agora. E o que foi revelado nessa manhã é que nós devemos amar acima de tudo, acima do que você é, acima dos dons que você tem, das habilidades. Se não tiver o amor, não serve para nada. É só barulho, é só som. E quando é só barulho, só atrapalha. Mas quando o barulho vem com harmonia, vem com melodia, é muito melhor de ouvir. E que a igreja possa buscar essa comunhão em nome de Jesus. Eu preciso finalizar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos ministrar a ceia. A equipe de louvor vai se posicionar aqui. Pode se posicionar. Tem uma canção que é do Osés, de Paulo. O amor é tudo. É Osés? Feliz é quem ama. Não há barreiras para romper sua chama. O amor é bálsamo. O amor é paz, também é mais. O amor é vida. Oh, vamos nos amar, irmãos. Vamos nos amar, irmãos. Aleluia. Vamos nos amar. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês aqui. Essa igreja, nesse ponto, não é que a gente é perfeito não, tá? Mas as pessoas que vêm aqui, elas sempre destacam essa unidade que nós temos aqui, né? Sempre as pessoas vêm falar. E apesar das diferenças que a gente tem, lógico que existem problemas e isso em qualquer lugar. Mas as pessoas sempre destacam muito e falam isso pessoalmente para mim, sabe? Então isso é muito legal. Da gente mesmo ter as nossas diferenças, mas nós temos tentado, nos esforçado nisso. Então se a gente quer ter um 2026 abençoado, irmão, vamos falar, e o Natal, é amor para lá, é amor para cá, né? Vamos buscar o amor incondicional, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós vamos cantar uma canção, está pronta aí já no pente? Enquanto eles preparam, deixa eu fazer uma oração. Está aqui o suco, porque o grande amor, eu acho que não tem quem mais fale melhor de amor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E a ceia serve para lembrar isso aí, dando a vida por você e por mim, né? Teve um momento que Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Depois bem, na minha cabeça, né? Talvez ele tenha pensado melhor e ele falou assim: mas faça a sua vontade. E a vontade de Deus era matar o próprio filho, né? Quem foi que matou Jesus? Né? Quem foi que matou Jesus? Foi os hebreus? Foi os romanos? Quem matou Jesus? O próprio Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou matou o seu filho unigênito, para que, difícil, né, cara? Mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Deus matou o próprio filho para salvar você, para salvar eu, porque ele te ama muito. Não poupou, lá em Romanos, não poupou nem o próprio filho. A ceia serve para isso, para a gente lembrar que às vezes a gente esquece, ou a gente acha que nós somos merecedores. Não merecemos nada. O amor de Deus é tudo, e Ele nos amou, mesmo sem nós merecermos. Pai, está aqui esse pão que vai ser distribuído entre os irmãos, para lembrarmos, é uma comunhão que teremos uns com os outros, e para lembrarmos da Tua morte, Pai. Nós possamos comer esse pão em comunhão uns com os outros e celebrarmos o amor nessa manhã, em nome de Jesus. Não o amor que falam por aí, mas o amor, o verdadeiro amor de Deus. Está aqui esse suco de uva que nós iremos tomar em comunhão também, lembrando do Teu sangue derramado. Que o Senhor abençoe a nossa comunhão, tomando todos juntos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Muito bom esse hino, hein? Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Caio e Clara, vem cá os dois aqui. Estão tão bonitinhos ali, vem cá os dois. Vocês vão ser meus obreiros hoje aqui. Combinado? Fechou? Vamos lá. O Caio vai distribuir o pão. Olha que bonitinho. E a Clara vai distribuir o suco. Tá bom? Ah, mas ele não é pastor, e daí? Tá? Vai distribuir. Que bonitinho. Peraí. Calma. Você vai pegar o pão e vai esperar uns pelos outros, tá bom? Para a gente comer todo mundo junto, tá bom? Num ato de comunhão. Então, Caio, você vai, não pega no pão não, só deixa ali, só vai lá pegar o seu próprio pão. A mesma coisa a Clara vai fazer. Combinado? Meus obreiros aí, ó, futuros obreiros da casa do Senhor. Agora sim, Caio, distribui em nome de Jesus, enquanto louvamos ao Senhor.
Deus. Todos pegaram o pão, ainda faltou gente com suquinho? A gente distribui mais suquinho aqui. Para todos tomarmos no ato de fé, em comunhão, né? Em comunhão. Não em união, mas em comunhão. E lógico que só tomar a ceia ao mesmo tempo é fácil, né? O ato de comunhão a gente demonstra todo dia, no dia a dia aqui, né? Convivência, dentro da tua casa. Glória a Deus. Faltou tanta gente assim? Oh, glória. Todo mundo pegou? Pegou? Beleza, muito bom. Todos pegaram o pão? Mais um? Cadê? O povo está multiplicando aí. Já vamos providenciar outra bandejinha aí, Ruth. Eu quase destruí uma, né? Então já compro logo umas 3 para deixar de reserva. Oi. Todos pegaram o pão? Todos pegaram o cálice? Então, num ato de comunhão, o Senhor Jesus disse: na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Deu aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? Está cheio aqui, né? O que é discípulo? Discípulo, ô Sofia, é um seguidor. É um seguidor. Tem alguém seguidor de Cleiton aqui? Não, né? Eu nem no meu Facebook nem aceito amizade. Eu não quero nenhum seguidor no Twitter. O que mais tem? Não. Aqui eu quero seguidores de Cristo. Então, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu e deu a quem? Aos seus discípulos. E disse: tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso toda vez em memória de mim. Então, como o pão é agora num ato de fé e comunhão, coma todos os mundos junto o pão, em nome de Jesus. E agora num ato de fé, erga esse cálice ao céu, aleluia, glória a Deus, aleluia. E num ato de comunhão, lembrando da morte de Cristo, o sangue derramado, vamos todos tomar junto esse cálice em nome de Jesus, aleluia. Vamos terminar agora com a canção, aleluia. Lindo, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos finalizar, irmão. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Dá para pegar na mão do seu irmão que está do seu lado? A gente não costuma fazer isso, né? Mas pega na mão do seu irmão por um ato de fé, de comunhão, né? A gente nem cantou aquele hino que a gente faz, né? De se confraternizar. Vem, você não conseguiu cumprimentar, né? Ah, pastor, mas eu não gosto desse irmão que está do meu lado. Não tem problema, não precisa gostar. Só tem que amar. Não precisa gostar. Tem que amar, tem que amar. Cadê minha esposa? Oh, tá ali. A gente anda perdendo essa mulher. Essa mulher tá difícil de achar, né? Tá ali. Eu vou pegar na mão dela. Não estou gostando muito dela hoje não, mas eu tenho que amar, né? Eu tenho que amar. É no ato de fé. No ato de fé, eu sei que é fácil de dar a mão, tomar a ceia, né? Com a mão só. Sua mãe. Muito bem, vamos orar por eles em nome de Jesus. Mas nós vamos fazer no ato de fé essa oração de comunhão em nome de Jesus. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós encerramos esse culto e essa oração, Senhor, no ato de fé, dando as mãos para os nossos irmãos, para que a gente possa aprender a amar mais nossos irmãos, seja ele quem for, seja o nosso parente, seja a nossa esposa, nosso filho, mas o ato de amor é uma atitude, não é um sentimento. Eu posso não estar sentindo amar agora o nosso irmão, mas a atitude é de ter que amar ele em nome de Jesus. A tua palavra me ensinou. Que adianta eu pregar bonito, cantar bonito, ser filho do pastor, cantar bonito, tocar bonito, fazer a obra, se eu não tiver amor. Meu Deus, me ajuda nesse sentido, que eu possa amar a todos os meus irmãos em nome de Jesus, amar os meus filhos dentro da minha casa, amar os meus colegas na empresa, amar o meu vizinho, amar todos que têm uma relação comigo, Pai, em nome de Jesus. E assim nos despedimos com este culto, Senhor, abençoado, aprendendo que o amor não é dom, é uma responsabilidade, é uma atitude que nós temos que tomar e que é maior que os dons que nós recebemos. E assim encerramos esse culto em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quarta-feira, grande culto de adoração e louvor ao Senhor. Sábado, irmão, é culto de primícias, é o segundo sábado, é um culto de primícias. Então não se esqueça, à noite aqui,
né? É sábado agora, culto de primícia, segundo sábado. Quando a gente faz o culto no sábado, a gente não faz o culto no domingo. Então fica atento, eu vou jogar lá no grupo. Mas culto sábado das primícias, sábado, 7h30 da noite nós estamos aqui. Quarta-feira, 7h30 da noite. Sábado, ensino com as crianças aqui de manhã, a partir das 9 horas da manhã. Amém? Vamos encerrar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto e por tudo que o Senhor fez, nos proporcionou nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Faça com as suas mãos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações, e seja sobre a amada igreja, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Fala para ele. Eu posso não gostar muito, fala assim, mas eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. E assim, tá? Vamos aplaudir o Senhor? Oh, irmão, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Vire para o teu irmão, cumprimente uns aos outros, na paz. Mesmo aquele que você não gosta muito, viu? Mas cumprimente, dá um abraço nele. Aqui, ó, eu gosto de você, viu? Eu gosto muito de você, viu? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vão todos com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima semana. Aleluia. Tenham uma ótima semana. Deus te abençoe. Tenha uma ótima tarde. Uma tarde de bênção. Aleluia. Uma tarde abençoada. Em nome de Jesus. E eu daqui eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.